Boa noite. Começa mais uma live, uma super live, né? Hoje falando sobre desafios. Para quem não me conhece, eu sou Ari Brito e nós estamos esperando aí as pessoas chegando aos pouquinhos. Daqui a pouco a gente vai bater um papo sobre inteligência emocional, sobre esses aspectos que norteiam aqui, como eu posso dizer, as dificuldades, né, que a gente passa no nosso dia a dia. Então, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegando. A gente começa pontualmente, né, para ter pelo respeito, né, ao horário divulgado, tudo, mas a verdade é que cada vez fica mais difícil. É um desafio ser pontual nos dias de hoje, né? Obrigado, Geni, pela tua presença, Carlos. Amanhã estaremos juntos novamente, hein, Geni? Amanhã tem uma super live também da PP Brasil, né? A gente vai estar participando aí, muita honra, né? Vou mediar e é uma responsabilidade também muito grande, uma live nacional aí com grandes nomes da propaganda brasileira. Cadê o povo? Pessoal chegando. Quando a gente escolhe os temas da Super Live, normalmente a equipe fala, o que a gente vai falar, tudo, né? E aí sábado eu tive a oportunidade, como era dia do abraço, a gente fez uma live para abraçar algumas pessoas, para estimular as outras a abraçarem. E é até legal falar disso porque tem a ver com essa questão do desafio. Por incrível que pareça, teve gente que falou para mim hoje até, falou, caramba, eu abracei fulano, cicrano, tal, não abraçava há um tempão, acabei abraçando as pessoas. Então veja como é importante a gente tá sintonizado, né? Porque às vezes do nada a gente acaba atraindo o bem, né? Isso que é legal. E vocês podem participar perguntando, se vocês quiserem fazer qualquer observação, tal, fiquem bem à vontade, tá? Então a live, como sempre, é aberta. Fica aí a possibilidade de vocês falarem, comentarem qualquer coisa a qualquer momento aqui pelo chat e a gente argumentar, tá bom? Então seja bem-vindo, Luizinho, Raul, mais pessoas chegando aqui. A gente já tá, seu Hélio. Boa noite, irmãozinho. Muito bom te ver aqui também. A gente no momento de pandemia, que a gente não pode muitas vezes ver as pessoas pessoalmente, abraçar, fica uma correria. E aí é engraçado que a gente vai se ver nas tecnologias, né? Por exemplo, uma live no Instagram, a gente não se vê. Vocês até estão me vendo, né? Embora esteja aqui como se fosse um programa de televisão, mas eu vejo vocês aí pelo chat, já dá um aperto no coração, porque a gente fica assim, caramba, quanta gente, né? Que a gente acaba não se encontrando, né? Dedé também, seja bem-vinda. Grande líder. Estou aqui, vocês me fazendo companhia, me sinto mais acolhido. Eu acabei agorinha mesmo o curso que eu estava fazendo. A gente finalizou hoje a última aula do curso de oratória com a CS Jovem pela Unisanta. A Unisanta em parceria com a CS, Associação Comercial de Santos. A gente realizou um curso de oratória de 4 encontros e hoje finalizou. Muito bom feedback, muita coisa, muita troca, né? E foi bem bacana. Então de tarde eu estava com o pessoal da terceira idade, né? A gente fazendo uma aula online, ao vivo. Aí depois o curso de oratória também, ao vivo, online. E agora a live, aí é overdose, né? É muito legal. E aí, por falar em desafios, aí esse é um dos desafios hoje em dia de a gente falar, de a gente se comunicar, utilizar o nosso poder de comunicação com com esses instrumentos, com essas ferramentas que a gente tem. Grande professor, a gente fala mestre, né, mas é pejorativo na área acadêmica, né, porque às vezes, como é o caso do nosso grande doutor Arquimedes, aí fala mestre Arquimedes, né, aí fala, pô, tá rebaixando. Eu lembro uma vez um colega falou isso, falou, pô, não sou mestre, eu sou doutor. Aí é engraçado isso, mas fico muito feliz de ver vocês aqui. A gente sempre fala, né? As lives são muito personalizadas. Cada reunião que a gente faz é mais ou menos assim. Se você reunisse uma pessoa
convidasse uma pessoa Obrigado, Dedé. Muito bom. Obrigado. Também acho que a troca é muito rica. Para mim, uma das melhores surpresas que aconteceram nos últimos tempos, assim, em relação a lecionar e tal, e essa coisa toda de vida acadêmica, foi dar aula na terceira idade. Porque é um grupo tão especial, né? A Dedé sabe disso, eu falo sempre para as alunas lá. Hoje a gente está com uma classe que é completamente de mulheres, né? Então eu falo das meninas, mas já teve também homens, né? E assim, dar aula na terceira idade é muito legal porque a gente vê pessoas que em tese já estão aposentadas, que já poderiam estar parando, não estar fazendo muita atividade. E acontece justamente ao contrário, né? Esse pessoal da terceira idade está sempre recriando, né, ideias. Eu dou aula de inteligência emocional e aí a gente está o tempo inteiro discutindo, trocando ideias, assim, não tem como... Assim, eu acho que até por o Arquimedes estar aí, tem outros professores também presentes, né, nas lives sempre. Assim, o dar aula é muito incrível porque primeiro que a gente ganha para fazer algo que a gente adora e segundo, a gente aprende muito mais às vezes do que a gente ensina, né? Muitas vezes. E isso é tão incrível, né? Porque aí tá a Giza também. A Giza tá overdose também, né, Giza? A Giza estava agora há pouco no curso de oratória da CS com a Unisanta, e aí agora chegou aqui também algumas pessoas que estavam no curso. A Dedé estava de tarde comigo na aula também da terceira idade, agora está aqui. É muito legal ver, é overdose. Vocês têm que ter muita paciência para me ouvir praticamente o dia inteiro, né? Mas para falar de desafio e entrar um pouquinho no tema, né, da live, assim, nesse nosso bate-papo, né, que é a super live de quarta-feira. Obrigado, Gi, obrigado. A verdade é que muitas vezes, quando a gente fala de desafio, a gente fica pensando em um obstáculo maior do que a gente pode suportar, sabe? E assim, a realidade é que se a gente for parar para pensar, muitas vezes a gente vai se preparar para realizar algo que aquele desafio fez com que a gente se preparasse. É como se a gente estivesse se preparando para algo que a gente não sabe o que é. Então eu, por exemplo, não sei o que vai vir pela frente nessa live. Eu estou aqui para falar sobre um assunto. A gente escolhe um tema, a gente se prepara sobre esse tema. Diz o bom orador que a gente não pode falar sobre um assunto que a gente não domina. E aí então a gente fala assim, esse assunto aqui eu gosto, né? Esse assunto aqui eu domino, então eu vou falar sobre tal assunto. E aí então eu começo a falar sobre tal assunto. Quando você vai fazer uma palestra sobre um assunto, você vai lá, por exemplo, numa universidade, que é o meu caso, a gente abre inscrições, divulga, e as pessoas se inscrevem e você fala, eu vou estar lá num grupo de pessoas falando sobre tal assunto, né? Obrigado, Tuti, também. Olha, um monte de gente. Silvana, direto de Porto Alegre, pessoal do Sul também aí presente. Obrigado, Dirley, Hélio. Muito, muito bacana ver vocês aí, principalmente aí interagindo comigo, que dá muita força. Porque, como eu estava falando, quando eu monto uma palestra e aí eu reúno um grupo, um treinamento, a gente vai para lá com uma quantidade de inscritos e a gente sabe mais ou menos quem são os inscritos daquela universidade, ou numa aula na terceira idade mesmo, como eu falei, ou outro exemplo. E a gente está preparado para mais ou menos os problemas que podem surgir naquela oportunidade. Então, numa aula, o que pode acontecer? Poxa, um aluno não gostar do que você falou, ou fazer uma pergunta, de repente, de algo desconhecido, que você, não sabendo, você vai ter a opção de falar que não sabe, ou tentar criar alguma coisa em cima, e isso é bastante delicado. Agora, quando a gente faz a live, por incrível que pareça, diferente de qualquer outra oportunidade, a gente está aqui sozinho, e aí a gente abre uma câmera, às vezes a gente abre a nossa casa ou o nosso escritório, então assim, a gente não está indo, eu vou na universidade fazer a live. Não, eu tô na minha casa, né? Você está olhando aqui para minha sala. E aí eu abro minha casa para você, a gente começa a conversar, e é uma conversa um pouco desleal, porque eu tenho que estar preparado para falar sobre um tema, muitas vezes a pessoa chega lá querendo ouvir sobre aquele tema, mas não sabe muito ao certo o que você vai falar sobre aquele tema, quer dizer, é tudo muito, muito relativo, e aí então surge alguns problemas para você resolver, às vezes em relação à comunicação. Então no caso uma live, poxa, será que tem internet? Será que
você tem um conteúdo, será que esse conteúdo vai agradar? Então gera uma série de expectativas. Então quando a gente vê o grau de dificuldade que a gente tem ao longo da nossa vida, seja na vida pessoal ou profissional, a gente está muito relacionado a saber resolver problemas. Então assim, eu tenho uma quantidade de problemas todos os dias para resolver. Tanto que sempre eu dou dicas quando eu falo, principalmente para empresários, para empreendedores, que assim, um grande empreendedor, e eu tenho entrevistado pessoas incríveis no programa, lá no Pessoas de Valor, eu entrevisto pessoas que assim, elas estão cheias de problemas. Assim, todo dia tem um monte de problema para resolver. E aí a gente pensa, poxa, será que uma pessoa rica, uma pessoa milionária não tem problemas? Não, ela está cheia de problemas para resolver. Aí pega uma pessoa que é um pouco mais simples, que de repente está começando a carreira agora e começa a se defrontar com um problema ou outro, essa pessoa em geral ela já fala, ai, meu Deus, né, minha vida é cheia de problemas, ou então minha carreira é cheia de problemas, né, cheia de dificuldades. Na verdade, todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas para resolver. A grande diferença vai estar, e aí a gente entra um pouco no tema que eu gosto de falar, que é a inteligência emocional, é o peso que a gente dá para um determinado problema. Porque se a gente for pensar aí nos graus, né, numa hierarquia ou num peso que tem cada um desses problemas, você pode ter um problema que, por ele ter um valor emocional maior, ele se transforma num desafio, né? O desafio é algo que ultrapassaria a tua capacidade de resolver, de solucionar um problema, por exemplo. Então, se eu tenho um problema sobre, sei lá, a minha vida pessoal, eu vou resolver porque é um problema na minha vida e eu tenho capacidade de resolver. Só que de repente chega um problema que eu falo assim, não, esse problema está acima da minha capacidade de solução. Eu não tenho uma solução para esse problema. Então aí surge então um desafio, né? Surge algo que está acima da minha capacidade. E aí então eu vou de repente procurar suporte. Aí tem várias opções, né? Mas eu posso procurar suporte, ajuda para algum amigo. Então eu vou pedir para algum amigo aqui, olha, me ajuda, tal. No caso de uma live é bem isso, né? Porque quando eu preparo a palestra lá presencial, do exemplo que eu estava dando, eu sei quem são aquelas pessoas, eu posso interagir com o público, tal, estou vendo as pessoas estão conversando comigo. Quando a gente vem aqui para uma live sozinho, porque às vezes a gente faz live eu e o Roberto, tal, mas às vezes quando eu faço uma live sozinho, o que acontece? A gente abre a câmera e a gente vai ficar falando às vezes durante meia hora, durante uma hora, não importa, né, o tempo que vai ser a live, né? Às vezes até importa, mas a verdade é que você tem que se superar e você tem que preencher aquele conteúdo durante aquele período. Agora mesmo eu estava num curso de oratória, o curso demorou 2 horas e meia. Eu durante 2 horas e meia estava falando, né? Estava passando um conteúdo sobre o tema. Só que qual é a diferença? Lá eu estava usando uma plataforma que as pessoas também estavam com as câmeras ligadas e a gente estava interagindo. Então eu tenho, em tese, 1 hora e meia, no caso lá 2 horas e meia, falando, mas também tendo feedback, tendo esse retorno das pessoas. Então se torna um pouquinho menos desafiador, vamos dizer assim. Aqui não, aqui eu tenho que falar, pô, e agora, o que eu vou falar? Né? Qual é a dica? Né? O que seria interessante de falar quando a gente fala de desafios? E no nosso dia a dia é um pouco assim. Eu hoje de manhã, de tarde, né, estava conversando com 2 amigas que estão montando um negócio, e aí assim, elas têm um grande desafio pela frente. Por quê? Porque ambas não tinham negócio, estão abrindo o negócio agora, ambas não sabem exatamente como esse negócio vai se comportar, ou seja, tem muitos fatores que são desconhecidos. E aí então a gente vê esse primeiro ponto que eu gostaria de trazer para cá, para a gente discutir, que é justamente a diferença entre ter problemas, que em geral os problemas a gente sabe quais são, e os desafios, que a gente fica assim, poxa, mas afinal, o que vai vir pela frente? Então o desafio ele tem a ver com essa questão, né? Como a Zezé coloca, né? Os desafios eles são importantes porque eles vão ensinar para a gente. A gente vai sair da zona de conforto. Por quê? Porque se eu tenho um problema para resolver, e aí todo dia eu acordo e tenho um monte de problemas para resolver, eu vou lá resolver porque eu tenho capacidade. Agora vem a ideia de que o desafio a gente não tem essa capacidade. E aí eu pergunto para vocês, será? Né? Fazer como o Cortella faz, será? Será que a gente não tem capacidade mesmo? E aí vem a ideia assim, poxa, se eu não tenho capacidade para resolver um desafio, eu não sou, entre aspas, competente para resolver aquele desafio, o que cabe a mim
para superar aquele desafio. Eu tenho que me preparar para aquele desafio. E aí o interessante dos desafios é que eles nos forçam a gente melhorar, a gente aperfeiçoar. E não necessariamente os problemas fazem isso. Em geral, os problemas da gente fazem com que a gente fique na zona de conforto. Porque se todo dia, vamos pensar mensalmente, se todo mês eu tenho contas para pagar e eu trabalho e pago as minhas contas, e isso se torna comum, embora pagar contas possa ser um problema, mas eu tenho a solução, porque eu trabalho e tal, aí um dia ou outro tem uma conta maior, aconteceu alguma coisinha lá, eu vou, me viro e pago. Então o problema ele está muito ligado à zona de conforto. Então quando a gente tem um problema, que a gente fala, isso aqui é um problemão, mas você sabe a solução. E aí, quando a gente não tem a solução, a gente vai encontrar a solução para aquele problema muito rapidamente, porque ele está num grau, digamos, mais simples de resolver ou talvez mais acessível de resolver ou de responder. E aí, conforme eu vou evoluindo, aí eu vou pensando, poxa, agora eu tenho que superar um desafio. E aí, qual vem a ideia na mente? Fala assim, caramba, né? Um desafio, uma onda grande, né? É um muro grande. Até lá na fazenda o Zé fala muito isso, né? Você constrói uma muretinha de meio metro, você pula. Aí quando você constrói uma mureta de um metro e meio, aí você já vai ter um pouquinho mais de dificuldade de saltar, de ultrapassar, mas você fala, vou saltar. Aí de repente você constrói uma de 10 metros. Aí você já fica, poxa, agora já não é tão simples. Aí o que vem? Poxa, eu preciso então pensar em tecnologias para ultrapassar um muro de 10 metros, que pode ser eu cavar um buraco nesse muro, pegar um helicóptero, usar uma escada. Então eu vou usar recursos para poder ultrapassar aquele muro. Num primeiro momento, qual é a reação que todos têm quando o muro é de 10 metros? É de imaginar que não tem condições de pular aquele muro. A gente fica sempre nessa ideia de que a coloca, né? O Ale falando. Assim, no curso de oratória você comentou que uma preocupação deve se tornar um problema para não atrapalhar a concentração, né? Exatamente, né? E agora imagina isso, né, em relação ao desafio. Porque eu ia até entrar nesse aspecto, né? Toda vez que você vê uma pessoa preocupada, ela não consegue achar solução nem para os problemas. Por quê? Porque o cérebro fica fazendo esse exercício de processar o tempo inteiro, é como se fosse um antivírus, fica processando. No momento que você tem um problema, o cérebro vai buscar a solução para ele. Agora, qual é a diferença de você encontrar um problema e achar uma solução? É que quando você tem um problema, em geral, como a gente considera problema de menor valia ou de menor peso do que um desafio, e aí eu estou colocando uma hierarquia entre problema e desafio, né? Ou problema, obstáculo e desafio, é que existe um vetor emocional para essa hierarquia que faz com que a gente considere estar mais ou menos preparado para resolver um problema ou um desafio ou um obstáculo. E aí entra a autoestima. Eu vejo muitas pessoas que conseguiram voar, né? E aí eu vejo lá pela associação comercial, né? O Ale está dando essa deixa. A gente vê muitas pessoas que criaram startups e que muito rapidamente escalaram, criaram um vetor muito rápido e viraram grandes empresas, viraram grandes faturamentos. E por quê? Porque eles eram novos, eles não tinham medo de errar, medo de fracassar e foram muito rapidamente lá para cima, para o topo. Por quê? Porque eles não encaravam aquilo lá como um desafio. Eles estavam simplesmente resolvendo os problemas do dia a dia. Qual era o problema? Tem que faturar muito, vamos faturar. E aí escalou rapidamente. Agora, a empresa grandona, que tem um monte de problemas, olha, tem funcionários, tem as famílias dos funcionários, ou seja, um monte de fatores emocionais que fazem com que aquele executivo e aquele empresário ou aqueles executivos demorem para tomar decisão e mais do que isso, há uma forte tendência de tomar uma decisão equivocada. Quer dizer, a chance de errar, porque a pessoa colocou um peso emocional maior naquela decisão, é muito maior do que aquele que não colocou um peso emocional. Então, assim, quando você está leve, você resolve muito mais fácil, né, os desafios. Por quê? Porque, por incrível que pareça, para uma pessoa novinha, às vezes, aquele desafio não é um desafio, é simplesmente um problema, né? Colocando aí dentro dessa linha da hierarquia que eu estou colocando aqui. Em outras palavras, a gente dá um significado para as coisas que acontecem para a gente que nem sempre é realmente aquilo que a gente está dando. E aí, quando eu coloco uma importância maior para uma pessoa que convive comigo, se eu dou um peso maior para um negócio que eu tenho, para um emprego, para qualquer coisa, né? Para um carro, para qualquer...
Eu, por exemplo, dou um peso muito grande para o meu carro, aí risco um carro, eu fico super frustrado, fico super chateado. Para uma outra pessoa que tem um carro e que não está muito se importando com o carro vai riscar e falar, vamos levar para uma oficina para fazer o risco lá, pegar um martelinho de ouro, sei lá, fazer um retoque aqui, porque está tudo certo. Veja que o risco pode ter sido o mesmo no mesmo carro, só que um dono ficou desesperado por causa daquele risco e o outro não estava nem se importando com aquele risco. Por quê? Porque um tinha colocado um valor emocional naquele carro e outro não. Ah, meu carro favorito. Ou então vamos pensar, o carro do meu pai e agora, o carro da minha mãe. E aí então tem um valor, né, do relacionamento que você tem com aquela pessoa. Então quando a gente está falando de superar desafios, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o grau do desafio, a importância do desafio está diretamente ligado ao grau de preparo que você tem para aquele desafio. Então, se eu pedir para você resolver um cálculo na engenharia, né, pensar numa equação mais complicada, muito provavelmente, se você tiver um estudo, se você estudar bastante, Paulo, sempre com as tuas piadas, né? Obrigado pela comentário. Meu carro está amassado há 2 anos. E assim, você está chateado, você está deixando de dormir por causa disso? Muito provavelmente não. Né? Agora, tem gente que não vai dormir porque o carro riscou ou porque furou um pneu. E aí é o porquê? Porque a pessoa está dando valor emocional para um valor para um objeto, né? Para um valor material. E aí então que começam os problemas. Nas empresas, se você estiver envolvido, a gente sempre fala, né? Tem o envolvido e o comprometido. Qual é o problema do envolvido? Que ele coloca o coração naquilo lá, e aí ele veste a camisa da empresa, e aí tudo que acontece na empresa é como se estivesse afetando a vida dele. E aí então ele respira a empresa 24 horas, aparentemente você fala, poxa, esse cara é tudo de bom, mas na prática não. Na prática esse cara só dá problema, porque ele vive se metendo em fofoca, ele vive falando mal dos outros, ele vive com autoestima baixa. Por quê? Porque ele está colocando emoção onde não era para colocar. E aí, de novo, vamos voltar lá para aquela questão que eu falei do grau do desafio, né? Então, assim, se eu coloco conhecimento, e aí eu tenho um conhecimento para resolver um determinado problema, no caso uma aritmética, lá, um cálculo fácil de aritmética, eu tenho conhecimento para resolver 1 mais 1 é igual a 2, ok. E aí eu resolvo muito rapidamente. Só que aí, de repente, pega, poxa, tem um cálculo da engenharia, eu já não conheço tanto. E aí, então, vira um desafio. Então, o desafio está diretamente ligado ao grau de conhecimento que a gente tem sobre resolver aquele problema. Então, a gente está falando de solucionar problemas. E aí vai um pouco o que o Ale falou ali atrás sobre a questão da preocupação. Qual é o problema quando você não está preparado para resolver um problema? É que você começa a ficar preocupado com isso. Então, o ideal, né, e aí a primeira dica que eu dou da noite, é vá entender qual é o problema e entender se esse problema é um desafio porque você está colocando emoção nele ou porque você não tem conhecimento para resolver aquele problema. E aí, gente, o maior desafio que eu digo, assim, que eu sinto, vejo nas pessoas, nos treinamentos que eu faço, em todas as pessoas que eu convivo, é que, em geral, sabe qual é o problema? A gente está tentando resolver os problemas dos outros. E aí, assim, se eu tento resolver um problema meu, eu vou lá e resolvo. Agora, eu tenho condições de resolver o problema do outro? Nem sempre. E aí, se eu me envolvo com o problema do outro, aí eu começo a ficar preocupado. Eu estou preocupado com alguém que eu gosto porque aquela pessoa está passando por aquela situação. Veja como é quase que uma escravidão, né? Você acaba ficando dependente daquilo, né? Tentando resolver o problema dos outros o tempo inteiro. E aí, lógico, que a tua vida vira um grande desafio, né? Porque assim, você não vai conseguir ficar resolvendo a vida de todo mundo, não tem como, né? Isso é bobagem, né? É um sentimento, diria que é um sentimento egocêntrico, né? De a gente achar que o tempo inteiro a gente vai resolver os problemas dos outros. Então, no momento que você se concentra em resolver os seus problemas, está diretamente ligado entre como eu estou preparado para resolver aquele problema, e aí tem a ver com o conhecimento que eu tenho para resolver aquele problema, e o quanto eu coloco de emoções naquele problema. E aí esse problema pode se transformar num desafio ou não, né? Ou simplesmente um obstáculo ou um grande desafio, né? Tu te coloca aí, né? Justamente o problema é a forma como eu vejo o problema. E aí sim, o que tem a ver com essa questão da percepção, Tuti? Tem a ver com a inteligência emocional. Quer dizer, se eu tenho a ideia de que aquele problema é um problemão, já dá problema.
né? Porque aí vira um desafio. Para mim, sempre que as pessoas falam de desafio, é assim, poxa, vamos resolver um desafio? E aí o que é resolver um desafio, né? Encontrar a solução para um desafio é você ir em busca da solução. E o que as pessoas fazem na maior parte do tempo? Ficam vivendo o problema, vivenciando o problema. Então, assim, eu tenho um problema? Tenho. Esse problema, ele é tangível? Ele é palpável? Ou ele é intangível, ele é mental? Às vezes eu tenho um problema que só está na minha mente, só está na minha cabeça. Então eu chego para o Tuti e falo assim, Tuti, vamos criar um curso, vamos fazer um treinamento novo, eu, você e a Renise, vamos lá, vamos fazer um treinamento, nós três tal, e aí a gente cria o curso, vai lá, desenvolve tudo. Aí vem assim, poxa, isso é um problema? Não. Né? É uma oportunidade. Vamos criar um curso novo? Vamos montar uma faculdade nova? Vamos fazer um curso novo de pós-graduação. Aí eu convido alguns colegas, vamos montar uma pós. Esse é um problema? Veja, se é um problema, naquele momento aquele professor ou aquele executivo está criando um problema. Quando uma empresa fala, vamos criar um produto novo, ele está criando um problema? Em tese, não. Né? Não deveria. Então, assim, toda vez que alguém cria um problema novo, é como se estivesse jogando contra, assim, eu estou fazendo alguma coisa negativa. E na prática não é isso. Na prática você está aproveitando de um momento, de uma oportunidade para criar algo. E aí se você tem conhecimento suficiente para resolver aquele problema, ou seja, se eu tenho conhecimento para montar esse negócio, eu vou criar uma startup, eu vou criar uma empresa, ou um curso, ou um negócio, e vou fazer aquela coisa acontecer. Então eu vou realizar algo que eu desejei, que eu coloquei como meta, e aí nesse momento, se eu tenho condições de realizar aquilo, eu não estou resolvendo, eu não estou solucionando um problema, estou realizando um projeto. E aí eu pergunto, esse projeto é desafiador? Muito provavelmente sim. E aí você fala, poxa, mas desafio então também pode ser positivo? Sim. Quando a gente fala assim, vamos colocar uma meta, essa meta tem que ser desafiadora. Porque se eu colocar uma meta para você assim, olha, vamos resolver esse problema aqui, né? Qualquer um resolve, não é desafiador. Não dá nem para dizer que é uma meta. Então, assim, vou vender R$1 hoje. Na área comercial tem muito isso. Vou vender R$1. Qualquer um vende R$1. Precisa ter meta. Agora, se eu falar assim, vou vender 1 milhão, aí já é mais desafiador. Aí eu pergunto, você tem condições de vender 1 milhão? Você tem conhecimento, você tem produto para vender esse 1 milhão? Sim ou não? E aí vem a questão de tirar as emoções desse momento. Que é assim, sim, então vamos lá fazer acontecer. O que precisa para fazer? E aí é onde entra a procrastinação. A maior parte das pessoas coloca um desafio, estabelece uma meta, e aí na hora que faz essa pergunta, eu estou preparado ou não estou preparado? Aí o que acontece? A resposta é não estou preparado. Aí em vez de se preparar para resolver aquele desafio, o que a maioria das pessoas faz? Abre mão do desafio. E aí então entra a famosa procrastinação. Então, muitas vezes eu vejo pessoas procrastinando e às vezes as pessoas falam assim, esse pessoal que fica procrastinando porque é vagabundo, porque é preguiçoso. Não, né? Isso é subestimar, né, a capacidade daquela pessoa. Às vezes a pessoa não é vagabunda e nem acomodada, tal. Não. Só que qual é o problema? Ela não tem solução para aquele desafio. Né? Porque é um problema maior do que ela poderia resolver. E aí ela não consegue encontrar a solução e aí ela para. Então eu congelo. Como eu não consigo, eu vou parar. Até alguém resolver para mim, por exemplo. E aí sim, a gente pode dizer que o procrastinador, por exemplo, poderia ser reativo, porque ele está esperando a solução vir do céu ou de alguém. Então o que a gente precisa fazer? A gente, em geral, né, vai buscar montar um grupo ou escolher pessoas que estejam próximas a gente que possam nos ajudar a resolver aquele desafio. Então o que é interessante, e aí eu vejo muito nos treinamentos, né, para até falar um pouquinho aqui em particular do marca, às vezes a gente vê pessoas que vão procurar uma marca pessoal, que vão fazer uma imersão com a gente e estão lá, né, fazendo esse trabalho, essa jornada de autoconhecimento, e eu vejo que as pessoas colocam, eu procrastino muito, eu não consigo. E por quê? Porque elas não acreditam na sua capacidade de resolver desafios. Elas estão acostumadas a resolver problemas do cotidiano, então elas ficam na zona de conforto, porque tem gente que fala assim, esse cara tá na zona de conforto. Pô, mas coitado, o cara sofre pra caramba. Porque zona de conforto não significa que tá tudo bem todo dia. Ao contrário, eu vejo um monte de gente que tá na zona de conforto e sofre pra burro,
e sofre mais até do que aquele outro que está com desafio. Só que ele está sem propósito. Então ele fica todo dia resolvendo problema, em geral o problema dos outros. E aí fica resolvendo o problema, e aí é muito confortável, porque assim, eu tenho condições de resolver esse problema. Então se eu tiver que carimbar um papel aqui, eu sei como resolver. E aí eu vou resolver. Ó, o problema aqui é carimbar? Tá aqui, tá carimbado. Né? Eu sou professor, eu vou lá e dou aula. Pronto, a minha aula é boa? É boa, pronto, tá aqui, zona de conforto. Aí quando eu falo assim, pô, vamos dar uma aula agora numa pós-graduação, vamos fazer um treinamento online na frente de uma câmera e tal, poxa, eu não tenho oratória para fazer isso, eu não tenho capacidade. Então aí já gera uma procrastinação, né? Aí o pessoal já para, né? Porque o medo paralisa. E aí quando você olha aquela parede de 3 metros, como o Zé dá exemplo lá na fazenda, o que acontece? A gente fica parado olhando para aquela parede a vida inteira e fica assim, né? Poxa, bem que eu queria passar essa parede. Aí pega um menininho, sobe numa escada, pula pro outro lado, aí você fica assim, meu, como que pode? Um cara menor que eu, mais novo que eu, pulou uma parede de 3 metros. E eu tô aqui, eu pulava todo dia uma parede de meio metro. Eu sou especialista em pular paredes de meio metro. Eu resolvo problemas dos mais difíceis, dos mais variados. Só que aí veio o desafio e eu travei. E em geral, pode perceber que isso está ligado à zona de conforto e à zona de desconforto. Porque pegar uma escada para saltar um muro de 3 metros não é algo confortável para quem está acostumado a pular todo dia paredes de meio metro. E aí então vem a questão de até que ponto esse desafio é importante para você ou não. Né? Estabelecer prioridade, estabelecer base, conceito, né, fundamento para aquele desafio. E não simplesmente chegar, aquilo lá é impossível. Né? Porque, vamos combinar, né, que a gente fala, né, o que é impossível para você, o ignorante vai lá e fez, não sabe aquela coisa? Então, assim, o cara não sabia que era impossível, e aí ele fez. Agora a gente fica com a ideia de que aquilo é impossível. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente não acha que é impossível? Aí eu estava falando, né, no início, né, que hoje eu me reuni com 2 amigas e elas estão com desafio lá. Não é resolver um problema. Então, de repente, está montando um negócio, tem obra pela frente, tem contrato, tem um monte de coisas para resolver. E tem um monte de problemas para resolver. Ninguém montou um negócio achando que não vai ter problemas. Ao contrário. E talvez eu tenha visto na minha vida, né, principalmente fazendo consultorias e tal, muitas pessoas que trabalhavam em empresas e resolviam problemas o tempo inteiro e falavam assim, o dia que eu me aposentar vou montar minha empresa para não ter que ficar resolvendo problema. Quer dizer, olha a ilusão, né? Porque na hora que o cara sai da empresa, pega lá o dinheiro e monta um negócio, o que mais ele vai ter todo dia é problema. E eu gosto de pensar que nós temos problemas para resolver, porque é o que nos tornam vivos. Só que os problemas nos amarram à zona de conforto, porque no geral, quando você está na zona de conforto, você fica amassando aquele barro na sua volta e fica com a ideia de que teu mundo é aquilo lá. Na hora que surge um desafio que é assim, poxa, agora eu preciso me preparar para fazer uma live. Eu não sei se eu vou conseguir aqui abrir o Instagram e fazer uma meditação com vocês ou falar algum assunto que seja interessante para vocês, se eu vou conseguir interagir com vocês. Isso é desafiador. Então eu preciso assistir outras lives, ver como as pessoas fazem, entender qual é o tipo da técnica da oratória que vai funcionar nessa plataforma ou não, e assim por diante. Então eu estou me preparando. Aí sabe o que acontece? Aquele desafio se torna prazeroso. Porque a gente começa a falar, né? Que nem o Ronald colocou, né? Poxa, me impulsiona na vida. Porque você ter um desafio é dizer o seguinte, pô, agora eu preciso me preparar para isso aqui. Né? É aquele professor que dava aula na graduação, de repente alguém fala assim, agora você vai dar aula na pós-graduação. Né? Aí você, opa, peraí. Né? Até brinquei agora há pouco com o pessoal da oratória, né? Que assim, eu fui dar o curso, aí de repente o presidente lá da CS Jovem falou, olha, aqui tem o fulano, tudo orador, tudo gente que está toda hora na mídia e tal. Eu falei, caramba, e agora? Tô frito aqui, porque dar aula de oratória, dar um curso de oratória para quem não conhece nada de oratória, é simplesmente, né, dar um curso de oratória. Agora, dar um curso de oratória para advogada, tem até uma aqui presente, também tem algumas pessoas que estão aqui na sala, que já faz live, que já dá entrevista em televisão, aí você tem um desafio, porque assim, eu não posso simplesmente fazer o que eu sempre faço e achar que vou agradar. Por quê? Porque essas pessoas já têm um outro grau de exigência. Então eu dou aula na graduação, é um nível de exigência. Na hora que eu vou dar aula na pós-graduação, é outro grau de exigência. O conteúdo é diferente. E aí então eu preciso me preparar mais. Então veja que quando a gente acha que está resolvendo problemas e a gente está
numa tranquilidade, porque todo dia tem problemas, mas a gente acaba se acostumando com os problemas do nosso dia a dia, a gente está numa zona de conforto. Então, a grande pergunta, né, que eu coloco para vocês nesse momento é assim, obrigado, Margarida, também estava participando, inclusive psicóloga, né, porque era assim, advogado, empresário, administrador, jornalista, psicólogo, né, tudo isso na classe. Aí eu falei, olha o preparo que você tem que ter para fazer um curso de oratória, porque não é um curso de oratória para leigos, é um curso de oratória para quem já está acostumado a falar. E aí então você tem que ter um outro grau de conteúdo, e aí não pode simplesmente chegar lá e falar, vou resolver um problema. Eu preciso ir além daquilo. Quando eu vou para uma imersão e eu falo lá para as pessoas, pô, vamos fazer um renascimento, né? Vamos fazer uma respiração e vamos começar um algo novo, né? Que é aquele momento que você assiste o filme da tua vida, né? Para você começar tudo de novo. Aí é aquela questão, como que tá esse filme da tua vida? Esse filme da tua vida tá confortável ou ele tá cheio de espinhos? E aí, em geral, eu vejo as pessoas no renascimento escolhendo os mesmos pais, as mesmas mães e mais do que isso, escolhendo os mesmos desafios. Porque o que faz a gente ficar motivado é justamente pensar que amanhã eu vou ter alguns desafios para resolver que eu não estou preparado. E aí então eu estou preparando. Tem gente que fala, nossa, você estuda, você faz uma pós atrás da outra, você faz curso e tal. Por quê, né? Por que isso? Você é inseguro? Não. É porque eu quero estar preparado para o próximo passo que vem. E não é nem por arrogância, para dizer que tem 10 pós. Não, é porque eu tenho que estar preparado para o próximo curso. Eu tenho que estar preparado para o próximo desafio. Eu não sei amanhã se eu vou dar aula disso ou daquilo. Né? Então tem gente que fala assim, eu não quero saber de redes sociais, não quero saber de live, eu não quero saber de nada disso e tal. Tem um monte de gente. Só que assim, hoje o mundo está aqui. Aí veio a pandemia, né? E aí a gente teve essa realidade, que assim, a gente tinha que saber sentar na frente do computador e dar aula, por exemplo, como professor. Os empresários tiveram que fazer reuniões na frente de um computador, na frente de um celular. Veja que então não foi uma opção, foi desafiador. Aí é aquela coisa, eu vou usar isso a meu favor ou eu vou pensar assim, agora está na hora de eu me aposentar? É uma questão de cada um. E tem gente com 18 anos que já se aposentou. Tem gente com 18 anos que fica todo dia acordando e resolvendo os mesmos problemas. E aí cai naquela coisa do Einstein que a gente sempre fala nos treinamentos. Se você fizer todo dia as mesmas coisas, você vai ter o mesmo resultado. É isso que você quer? E aí como que você tem resultados diferentes? Tendo desafios diferentes. Então, o cara que vai e aceita que a vida não é fácil, que tem mais do que só resolver problemas, tem desafios, ou seja, tem problemas que estão acima da tua capacidade hoje de resolver, está impulsionando para amanhã você estar mais preparado do que hoje. Então hoje eu estou passando uma dificuldade no relacionamento, então você está lá namorando e tal, e está passando uma dificuldade. Veja, todo dia você pode ter problema no relacionamento. Agora, se você tiver num relacionamento e todo dia tiver os mesmos problemas no relacionamento, significa que o teu relacionamento está na zona de conforto. E aí pode ser que vocês nem percebam mais que o relacionamento já acabou faz tempo. Porque quando você todo dia fica focado nos problemas, chega uma hora que acontece o quê? Algo muito óbvio, que a tua vida vira o problema. É meio incrível isso, né? Fala assim, nossa, mas que óbvio, né? Mas é um pouco a vida do jeito que ela é, tá bom? Aí Aloy, boa noite, Aloy. Jana, tanta gente bacana, muito legal por vocês estarem aqui. Eu tô tentando jogar o tema para frente, né? Pra gente começar efetivamente a gente falar um pouquinho sobre o assunto, né, para não ficar... Porque assim, eu coloquei lá no início, né, quando a gente vai fazer uma live, principalmente uma live sozinha, eu já até falei isso para a Ronald também, para mim é muito mais fácil fazer uma live com duas pessoas, vou fazer uma live com a Aloy, aí abre a câmera, a gente discute, um puxa tema, outro... Ou, por exemplo, lá no Pessoas de Valor, eu vou entrevistar pessoas, aí eu entrevisto, aí tem o outro apresentador também, o co-apresentador, aí o próprio entrevistado fala, então fica mais fácil. Agora, sozinho, a gente tem que além, porque assim, eu tenho que estar não só com bastante conteúdo para segurar aquele público naquele momento, mas eu também tenho que tomar cuidado para não me enrolar, né, comigo mesmo, né? Porque assim, vamos falar que tudo que eu estou falando para vocês, eu também estou falando para mim, né? Essa que é a grande questão, que às vezes as pessoas
nem percebem muito. Por isso que tem um monte de bobagem aí, se você vê na rede, um monte de gente fazendo live, um monte de gente produzindo vídeos e tal, e com coisas das mais variadas aí, que realmente até tem umas coisas que se tornam até cômicas, porque não tem preparo para aquilo, né? Então acho que tem essa diferença também, não é assim, vou fazer uma live, é fazer algo que tenha propriedade. E aí no caso, como eu já falei, né, só para não ficar falando mais do mesmo, mas só para retomar um pouquinho, eu tenho desafios e eu tenho problemas. Eu tenho desafios que eu preciso me preparar com conhecimento e tentando não me envolver com eles, porque se eu colocar o emocional, eles se tornam ainda maiores. É aquela coisa do medo. Se eu olhar para o medo e aí colocar emoção nesse medo, né, colocar mais peso, o que vai acontecer? Esse medo vai ficando cada vez maior, porque a minha emoção, os meus sentimentos vão alimentando esse medo. Então como que eu faço para diminuir esse medo? Eu vou esvaziando o emocional, né? Mas medo é uma reação emocional. Sim, mas justamente se você colocar os seus sentimentos, acaba ficando muito maior. Por exemplo, eu tenho medo de perder alguém. E aí como eu tenho medo de perder alguém, aí automaticamente esse sentimento de perda, né, de ficar sozinho, esse sentimento de solidão, vai fazendo com que cada vez mais eu vá perdendo mais, vai me distanciando dessa pessoa e vai ficando com medo maior. E aí o que eu faço? Eu viro refém dessa pessoa, porque aí eu faço tudo que ela quer porque eu tenho medo de perdê-la. E aí eu viro uma pessoa inferior no relacionamento. Desequilibra o relacionamento justamente por causa disso. Então olha que incrível, né? Justamente porque eu gosto tanto da pessoa, eu me inferiorizo para não perdê-la. E aí já era. Tudo bem? Isso faz sentido para vocês? Tem uma certa lógica? Então, assim, em linhas gerais, a gente tem que pensar, no caso, por exemplo, dessas duas amigas que eu conversei agora à tarde, né? Poxa, vamos montar um negócio, né? Estou montando um negócio. Olha quantos medos que tem. Se a parceria vai dar certo, se o negócio vai dar certo, se as pessoas vão entender o negócio. Tem vários fatores de si, né? Si para tudo. Aí vamos começar, então, colocar no papel, né? Aquilo que eu falo, transforma as preocupações em problemas, né? Começa a colocar no papel assim, quais são os problemas que podem surgir, né? Então, a gente pode brigar, então vamos deixar claro, né? Como que vai ser essa parceria? Aí depois, poxa, vai ter cliente, vamos fazer uma análise de mercado, né? Aí, quanto que eu vou cobrar? Poxa, precisa ver o preço, então precisa fazer pesquisa. E aí então você vai buscando essas informações todas, chega uma hora que você vai ver que o teu desafio já não é nem tão grande assim. É um desafio, claro, mas já não é tão grande, você já começa a resolver. E aí eu vejo as grandes empresas, quantos desafios tem. Imagina numa pandemia, uma empresa grande que simplesmente teve que fechar todas as lojas agora. E aí, como fazer com os funcionários? Com certeza tem um monte de desafios, né? É desafiador, né? Vamos dizer assim, esse momento. Agora, imagina se esses caras só ficassem resolvendo problemas, né? Que é o que, de repente, o pessoal do operacional vai fazer no dia a dia. Vou ficar resolvendo aqui os problemas. Então tem um pouco esse lado. Agora, como que a gente melhora a nossa capacidade, e aí vamos pensar nessa questão da autoestima? A gente precisa acreditar mais na nossa capacidade, né? E assim, como que eu acredito na nossa capacidade? Olhando para o que a gente já fez. Por incrível que pareça, desde que a gente nasceu, a gente passou por um monte de desafios. Não foi fácil ir para a escola, primeiro não foi fácil nascer, depois não foi fácil ir para a escola, depois não foi fácil fazer outras atividades, entrar numa carreira, depois se relacionar. Aí para os casados não foi fácil casar, depois não foi fácil separar, depois não foi fácil casar de novo. Um monte de desafios, né? Um monte de dificuldades e tal. E aí, assim, você não passou por tudo isso? Claro que passou. Só que qual é o problema? É que a gente vai cansando. Então chega uma hora que assim, agora vai fechar todo o comércio de novo. Aí, não acredito. Aí agora abre, agora fecha. Aí as pessoas estão cansadas, né? Todos nós estamos cansados. Na verdade, não dá nem para tirar uma exceção. Falar, algumas pessoas estão cansadas. Não, todo mundo está cansado, né? E aí, como a Dedé fala, né? A própria pandemia é muito desafiadora, né? E desafiadora em vários aspectos. Primeiro que eu tenho que conviver comigo mesmo mais perto. Né? A gente nunca esteve tão perto de um espelho como a gente está agora. Eu estava até conversando com uma pessoa, né, uma psicóloga, tal, que a gente estava conversando para o programa, e ela falou, né? Vocês já pararam para pensar, quem está em home office, fica o tempo inteiro na frente do computador se vendo? É que nem aqui, eu estou numa live, eu estou me vendo, eu estou aqui no espelho. A gente nunca se viu tanto quanto agora.
A gente está numa aula e a gente está se vendo, né? As pessoas lá, agora à tarde, estava lá na aula da terceira idade. A gente estava o tempo inteiro se vendo, né? Aí a gente vai fazer uma reunião, videochamada, a gente fica se vendo o tempo inteiro. E assim, antes da pandemia, né, quando eu estava no presencial, eu conversava com você, eu nem via se a minha cara estava borrada, se estava feia, se estava bonita, não me via. E agora eu me vejo muito. E esse é um desafio que eu diria que é bem profundo, porque tem a ver com eu me conhecer. Então a gente começa a ver os nossos medos, a gente começa a ver os nossos fantasmas. Eu, por exemplo, estou andando aqui em casa e de repente assim, tem uma lâmpada que está falhando, né? Aí eu já fico, será que é algum fantasma? Né? Mas assim, eu estava de vez em quando em casa, às vezes não. Então eu nem percebia uma lâmpada queimada, uma lâmpada que estava falhando. Agora eu estou o dia inteiro, de repente, ou mais tempo convivendo com aquela lâmpada, e aí uma lâmpada que está piscando vira um fantasma. Por quê? Porque eu estou, de repente, indo por esse caminho por causa do momento emocional que eu estou. Então, assim, às vezes uma lâmpada queimada ou uma lâmpada falhando é só uma lâmpada falhando mesmo, não é alguém querendo se comunicar com você de um outro campo, né? Então a gente tem muito essa, não é distorção, mas a gente acaba pesando muito e mudando muito o significado das coisas. É um pouquinho que foi colocado ali. Oi, ó quem chegou aqui. Vem cá dar um oi, pessoal. Olha que bacana. Isso aqui que é humanidade, ó. Tá vendo? Cheirosa. Dá um oi pro pessoal assim, ó. Não quer muito não, né? Olha quem tá lá, ó. A Dedé, a Ronange, a Giana. Só tem gente conhecida aqui. Tudo amigo. Não é legal? Tá com soninho, né? Então vamos lá. Te amo. Agora me fala. É desafiador criar um filho nos dias de hoje? No meio de uma pandemia ou não? O que vocês acham? É muito desafiador, né? Agora vamos combinar. Se a gente fosse pensar só nos lados negativos, só nos problemas, alguém ia ter filho nesse mundo? A gente já teria entrado em extinção. Agora, o que faz a gente ter um filho é o desafio, né? É desafiador, tá? Então a gente vai além. Aí tem empresa, imagina, tocar uma empresa, nossa, é super difícil. Então, gente, assim, eu poderia ficar aqui falando, né, sempre mais do mesmo, tal, e ficar enrolando, não quero enrolar vocês, até porque também eu sempre parto do princípio que uma live tem o tempo certo, tem o timing dela, né? Eu, outro dia até falando com o Tuti, né? A gente falando sobre o tempo das coisas, né? Às vezes a gente fica, como agora mesmo, eu estava 2h30 dando curso de oratório, foi o tempo que tinha que ser, né? E às vezes numa live a gente tem assim, poxa, quanto tempo a gente precisa falar para as pessoas entenderem? Às vezes você fala 5 minutos, as pessoas já entenderam. Até na aula acontece muito isso. Às vezes você está dando uma aula, aí você fala sobre o assunto que você tinha que falar, pronto, assim, vocês já entenderam já, e aí acaba colocando. A Dedé falou isso, né, ser desafiador, ser vó é desafiador, né, muito, né, eu vejo pela vó da Maria Clara, né, que ela se renasceu, né, literalmente renasceu por causa da neta. Então, assim, tem essa coisa do desafio. Imagina que antes da neta tinha vários problemas, e aí ela ficava de repente nos problemas, aí de repente veio um desafio, né, que é uma neta, aí ela ganha força. E isso é muito comum, né? Então, assim, o desafio faz a gente levantar da cama todos os dias. E os problemas nem sempre. E aí, quando você vê as pessoas que ficam muito focadas nos problemas, em geral são as pessoas depressivas, são as pessoas que só estão olhando o lado negativo das coisas. Agora, quando você olha uma onda grande, quando você olha uma montanha grande para pensar, poxa, como que eu vou superar essa parede, né? Que escada que eu vou construir, ou seja, como eu vou superar esse desafio, se torna uma outra visão, né? Isso que é legal, né, de a gente pensar assim, de como ir além. E aí, qual é o lado bom se a gente fosse pensar pela fisiologia, né, no cérebro, qual é o lado bom do desafio? É porque o que move a gente, em geral, é algo que a gente acaba, às vezes, até não levando muito em consideração, que tem a ver com a adrenalina. Né? Motivação tem muito a ver com a adrenalina. Quando você está com medo, você também produz adrenalina, mas quando você tem um desafio, você também produz adrenalina. Tanto é que quando você tem um desafio, você de certa forma sente um medo. Né? Fala, e agora? Né? Que nem, vou ser pai. E agora? Vou ser pai? Né? Ou então, poxa, vai ser avó. Como que vai ser, né, agora? Tal? Como que vai ser essa nova vida? E esse desafio e essa produção de adrenalina motiva. Porque por incrível que pareça, né, do ponto de vista, né, químico, né, é um grande motivador. Porque assim,
muitas vezes a gente fez coisas, e aí tem até um post muito bacana de rede social, que são aquelas frases feitas, que é assim, quando você tiver com medo, vai lá e faz com medo mesmo. Sabe? Não deixa de fazer porque você está com medo, vai lá e faz. E aí eu acho que esse é o grande ponto que eu queria pegar para vocês hoje na Super Live, né? Não querendo ser chato, mas é isso. É assim, a gente tem que começar a pensar mais nos nossos desafios e se a gente tem desafios. E desafio está relacionado à meta, desafio está relacionado a eu querer realizar algo, a propósito, né? Então, de novo citando as minhas amigas de hoje à tarde lá, que eu falei que está montando um negócio, né? Meu, quantos desafios, né? Montar um negócio no meio de uma pandemia é quase loucura, né? Mas eu vejo pessoas fazendo isso. Aí você fala, poxa, mas o que está movendo essas pessoas? É o propósito, né? Tem um propósito por trás daquele negócio. E aí, assim, eu não tenho dúvidas que o negócio está até mandando indiretinha, né? Porque elas estão aqui, né? Assim, tem que fazer quando o teu propósito pede. Acho que esse é o grande lance. Então, assim, poxa, você tem uma fábrica de camisetas, você começa a fazer camisetas artesanais, e aí, de repente, você fala assim, poxa, esse é o meu propósito. Aí isso vai embora, né? Isso mobiliza as pessoas começam a entender o teu propósito e aí vão te seguindo, e aí você vira uma referência para essas pessoas. Acho que esse é o bacana, né? Que nem eu comento, né? Poxa, eu entrevisto pessoas no programa, e aí assim, pô, o nome do programa é Pessoas de Valor. Tem gente que fala assim, poxa, quando que você vai me entrevistar? Eu não sou uma pessoa de valor, né? E toda vez que eu ouço essa crítica, a vontade que me dá, às vezes até por dress code, claro, por ser gentil eu não vou falar, mas dá vontade de falar assim, poxa, enquanto você não entender o que significa pessoas de valor, você não vai ser entrevistado mesmo. Porque eu quero entrevistar pessoas que apareçam no programa não porque elas querem aparecer no programa, mas porque elas têm um valor, porque elas movimentam a vida das outras pessoas, elas tocam pessoas. Então, se você pegar, por exemplo, poxa, já entrevistei uma pessoa para falar de criatividade, né? Porque essa pessoa dá criatividade para os outros, ela muda as vidas dessas pessoas, porque ela ensina a criatividade para elas. E aí, então, essa pessoa tem a ver com ser de valor, né? Tá aí, né? Tipo, você é uma pessoa de valor? Eu chancelo que você é uma pessoa de valor. Porque essas pessoas estão mudando de vida, se transformando pela criatividade que elas estão aprendendo com vocês. Inclusive acreditando que são criativas, algo que às vezes elas não acreditavam. Aí eu entrevisto um psicólogo e falo, você entrevista psicólogo que é psicólogo? Não. Né? Agora mesmo, semana, estava entrevistando, né? Até comentei na aula de oratória, eu entrevistei a diretora de RH da AstraZeneca. Poxa, claro que nesse momento a AstraZeneca, por ser fabricante de medicamentos, tá no olho do furacão, tá todo mundo falando dela, né? E ela é uma pessoa super importante, claro, diretora de RH da AstraZeneca, mas a verdade é que ela está cuidando da vida das pessoas que estão criando vacinas para cuidar da vida das outras pessoas. Então, assim, não é porque é só a pessoa trabalhar em pesquisa, trabalha com vacina, né? Até porque também tem a área de oncologia, tem outras áreas que a AstraZeneca também trabalha, mas é porque no momento que essa pessoa se transforma numa pessoa de valor, é quando ela está olhando para os profissionais, para eles terem qualidade de vida, para eles poderem estar produzindo vacina, porque muitos ali estão trabalhando 24 horas para poder cumprir um prazo para a humanidade não entrar em extinção. E isso é um desafio. Desafio de colocar pessoas mobilizadas para resolver uma questão importante para a humanidade, que é a vacina, para as pessoas poderem voltar ao seu normal, entre aspas. Então a gente não pode achar que todo dia a gente vai acordar e não vai ter problemas. Porque se a gente acordar, e eu vejo muitas pessoas assim, outro dia até estava conversando sobre isso com um casal, que estava assim, se todo dia eu acordo e eu não tenho mais problemas, aí vem essa questão, será que o meu relacionamento existe? Né? Porque não tem problema, né? Porque a gente nem enxerga mais. E aí, assim, se o relacionamento não for mais desafiador, será que esse relacionamento ainda existe? Será que o desafio, né, não tem a ver com amor? E isso tudo a gente precisa analisar, tá? Então, vamos considerar até que ponto a gente tem desafios que valem a pena a gente estar fazendo, a gente acordar de manhã e fazer as coisas acontecerem. Vocês têm alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Porque eu não vou ficar enrolando vocês aqui falando sobre, como eu falei, né? Para mim a live ela tem um tempo que é importante. E aí eu queria propor, se vocês não quiserem acrescentar mais alguma coisa, eu ia propor para a gente fazer uma respiração, né? Porque como a gente sempre está fazendo agora nas lives, a gente fazer uma meditação. E aí vocês permitirem, vamos fazer, não? O
que vocês acham? Eu não sei se a internet tá boa ou ruim, né? Rô tá aí? Não, Ronald tá aí. A Ronald que é meu termômetro. Se a Ronald estiver na live ou a Dedé e quiser fazer a respiração, eu vou fazer uma respiração só pra gente se concentrar um pouquinho. O que vocês acham? Vocês topam ou não? Ninguém nem respondeu nada. Bora? Obrigado. Eu sou desafiador, é ótimo. A Dedé sempre fala, acho que as meninas lá na terceira idade, a gente sempre fala isso, né? Poxa, se você assistir uma aula, né, e principalmente uma aula comigo, e não fizer pensar, né, não é uma aula comigo. Assim, meu objetivo na aula não é ensinar alguma coisa, mas sim fazer as pessoas pensarem sobre alguma coisa. Eu acho que esse é o ponto e tem a ver com o meu propósito de hoje em dia. Então vamos fazer uma respiração. Queria que você relaxasse. Vamos relaxar. E aí a gente inspirar e se conectar com o nosso coração, sabe? É um momento de conectar a mente e o coração. E aí, se você se permitir, eu convidaria você para fechar os olhos. Eu não vou colocar trilha hoje, não vou colocar música, simplesmente a nossa respiração. Então respira, de olhos fechados. De olhos fechados. Inspira. E de olhos fechados, inspira bem profundamente e solta o ar. E quando você soltar o ar, eu gostaria que você se perguntasse se o teu maior desafio hoje, atualmente, tem sido o coração ou a mente. Respira. 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 Tem sido os medos do que você tem pensado, né? Teus pensamentos têm te assustado e te afugentado dos teus desafios? Ou as tuas emoções, teus sentimentos têm afastado? Você tem pensado mais na sua capacidade ou sentido mais as tuas incapacidades? Respira. E conforme você inspirar, traz essa força. Traz como se você pudesse sentir uma leveza no corpo, inspirando e solta. E conforme você solta agora, joga fora esses pensamentos e joga fora esses sentimentos negativos. E de olhos fechados, conectando mente e coração, eu gostaria que você falasse para você mesmo. Qual é o desafio que você coloca para você a partir de agora? Qual é o desafio que você vai querer viver nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses? Joga fora os seus medos, suas ansiedades, suas preocupações, de olhos fechados, respirando. Inspira toda a força, toda a energia, toda a tranquilidade do teu meio onde você vive e pensa e sente. Qual é o teu desafio? A partir de agora, quando você abrir os olhos, o que vai te motivar a partir de agora? Não aquele desafio dos problemas, dos medos, mas aquele desafio que vai ser o teu objetivo a partir de agora. Mais ligado às tuas metas do que ligado aos teus medos. Mais ligado à tua expectativa do que aos teus medos. Abre os olhos e responde para você qual que vai ser o teu desafio. Qual que é o teu desafio agora, daqui para frente, nesse próximo momento da tua vida, se você jogar fora os teus medos e jogar fora as tuas preocupações. Pensa nisso. Sente. Será que vai ser um novo negócio? Será que vai ser consertar a sua família? Consertar os seus relacionamentos? Será que vai ser
colocar de lado a vaidade e assumir que você tem um papel importante no meio que você vive? Porque às vezes é isso, às vezes a gente precisa ser humilde para reconhecer que a gente é importante onde a gente vive, né? Acontece muito isso. Às vezes a gente é tão arrogante que a gente acha que a gente não está, né, preparado para estar ali naquele momento, como se tudo fosse inferior. E aí a gente precisa, né, descer do banquinho e falar, não, esse meio aqui, essa família, esses negócios tal, eles dependem de mim também. E talvez isso seja desafiador, de você reconhecer que você precisa voltar alguns passos para poder voar mais alto. Consegue fazer isso? Consegue? Então deixo esse desafio para vocês. Agradeço demais a participação de vocês. Eu vou deixá-los agora, que agora você tem um desafio. E não um desafio ligado a medos, aos seus problemas, mas tem um desafio que é maravilhoso. Porque é maravilhoso ter um desafio. Lá na fazenda, quando a gente fala para as pessoas fecharem os olhos e elas voarem, para muitas pessoas é um desafio. Quando a gente fala para as pessoas entrarem em uma nave espacial e irem para um outro planeta, é super desafiador. Muito desafiador. Não é qualquer um que consegue pilotar a sua própria nave. Tem muita gente que está acostumada ao outro pilotar a sua nave. E às vezes a nave nem sai do chão simplesmente porque você não coloca combustível. Então, assuma o seu desafio e bola para frente. Combinado? Então, por favor, vamos lá, vamos colocar esse desafio na prática. Eu sei exatamente qual é o seu desafio. Se você me perguntasse agora, me fala qual é o meu desafio, eu falaria. Para todos vocês que estão aí na live, parece um desafio isso, mas eu sei qual é o desafio de cada um de vocês que estão aqui nesse momento, nessa live, e inclusive das pessoas que vão assistir. A grande questão é se você realmente está afim de seguir esse desafio, ou vai ficar procrastinando o tempo inteiro, resolvendo os problemas que qualquer um resolveria, tá bom? Forte abraço, obrigado pela presença de vocês, Paulo, Ronange, Dedé, todo mundo que está aí, muito legal, muito especial a presença de vocês, Roberto, todo mundo, né, que está aqui presente, Luciana, obrigado de verdade, tá bom? Agora eu vou brincar um pouco de ser pai, tá bom? Até mais para vocês, tudo de bom, boa semana.